Antes da gente ir para essa palavra, para a gente ler esse texto, tem uma frase que veio ao meu coração antes de eu subir. É que encontrar-se com um Deus mais poderoso do que nós é uma questão de vida ou morte. Encontrarmos-nos com um Deus mais poderoso que nós é uma questão de vida ou morte. A nossa busca por Deus, ela só se torna genuína se os nossos olhos estiverem abertos para a real necessidade das nossas vidas. Só se a gente tiver com os olhos abertos para os problemas que a gente tem. Porque a gente pode ter uma inclinação a diminuir a seriedade daquilo que acontece à nossa volta, do que acontece na nossa casa, na nossa família. Eu estava sentado aqui e tinha muita criança aqui em cima, mas por um momento meus olhos passaram por uma criança, a qual eu nem sei o nome, da qual eu sei quase nada da vida dela. Mas eu senti uma profunda compaixão. E na minha mente passou coisas que essa criança e qualquer outra pode estar vivendo na sua vida, na sua casa. Coisas que talvez para nós a gente considera normal. Olhando para a nossa história, olhando para a nossa vida, para a nossa criação, quantas coisas poderiam ter acontecido de outra maneira, para o nosso bem, para a gente hoje ser um tipo de pessoa diferente. Só que o nosso poder para interromper essa perpetuação dos pecados que cometeram contra nós, das falhas que nos ensinaram a cometer, o nosso pecado para interromper esse ciclo, ele é muito pouco, ele é muito pequeno, o nosso poder é muito baixo para isso. Encontrarmos-nos com um Deus mais poderoso do que nós é uma questão de vida ou morte. Nessa manhã eu queria chamar você para um descontentamento. Não se contente com uma fé ou com uma relação com Deus que não muda a sua vida. Não se contente com uma fé, uma adoração, um culto que joga novas informações para você, que talvez te dá novas emoções, mas que não muda de verdade quem você é, a sua estrutura, o seu jeito. Nós temos vários psicólogos na igreja. E nós temos vários conselheiros, temos líderes, temos alguns pastores aqui, presbíteros. A gente sabe como é difícil uma pessoa mudar. É quase impossível. A gente olha e vê assim, vamos lá. Depois de uma década e meia como pastor, eu preciso muito mais estar perto de Deus para acreditar no trabalho que eu faço. Porque quando a gente começa a trabalhar com pessoas, a gente chega todo entusiasmado, empolgado, e você pensa que você vai mudar o mundo, você vai mudar os outros, você vai fazer as coisas acontecer. E você, com o tempo, vai percebendo que você faz muito pouco. Sua contribuição é muito pequena. E qualquer um que vai amadurecendo na vida vai percebendo isso. A gente achava que tinha tanto poder de fazer tanta coisa, e com o tempo você vai percebendo. E você começa o casamento assim, achando que você vai mudar o outro, daí você percebe que, na verdade, você não vai conseguir. Quem tem os filhos mais velhos aprendeu isso também, de um jeito doloroso, que demorou muito tempo. Queria que fosse assim, mas não é. Queria que fizesse assim, mas não faz. Que falasse assim, que estudasse isso, mas não foi. E quem tem um pouco de bom senso e coragem para conhecer a si mesmo também percebe isso.
como a nossa força para mudar nós mesmos, ela é tão pequena. Então, se a gente tem uma vida sensata, e se a nossa relação com a vida ela é realista, se torna uma questão de vida ou morte para nós, que a gente se relacione com um Deus que é mais forte do que nós, com um Deus poderoso. A gente precisa de um Deus de poder. A nossa fé, ela precisa provocar em nós essa confiança de que o Deus de poder, Ele vem ao nosso socorro e Ele faz coisas impossíveis de serem feitas. Senão a gente não está adorando o Deus de Israel. Nós não estamos buscando os deuses que os nossos pais buscaram. Nós não estamos andando com o Deus que o pai da fé, Abraão, andou. Nós não estamos seguindo nas pegadas dos heróis da fé, nós não estamos considerando a vida daquele rol todo de irmãos e irmãs que foram listados em Hebreus capítulo 11. Porque eles estão lá para poder lembrar a gente que a gente está servindo um Deus poderoso que faz coisas que nós não podemos fazer. E eu queria te convidar a um descontentamento nessa manhã. Fica descontente em nome de Jesus. Fica descontente, fica insatisfeito. Fica inquieto em nome de Jesus, com uma fé que é um pouquinho terapêutica para você começar o dia, porque você faz uma meditaçãozinha, mas nada muda na sua vida. Uma fé que é um pouquinho terapêutica, porque você escuta um louvor que te emociona, te lembra de algumas coisas e você chora, mas nada muda na sua vida. Eu quero, no nome de Jesus, convidar você a um descontentamento, porque o Deus que a Bíblia anuncia para nós, Ele não é um Deus que não tem poder. Ele não é o Deus que não consegue entrar na nossa história tão complicada. Ele é um Deus que pode ser achado. Ele pode ser encontrado. Ele não está para sempre escondido. Ele não está para sempre lá no céu, nas estrelas, lá longe, cuja esperança que ficou para nós é morrer. E quando eu morrer, vai acabar. Tempos atrás eu conversei com uma irmã que estava desesperançosa e pensando assim, pastor, eu estou em pecado, porque eu espero morrer logo, porque a minha vida tem sido muito triste. E eu falei, quando a gente sofre bastante, a gente quer logo se encontrar com Jesus. Mas eu queria que você não se acomodasse com esse sentimento, porque o Senhor pode mudar a sua vida aqui. Tem hora que a gente precisa ser consolado, né? Tem hora que a gente precisa ser consolado. E daí quando a gente não tem mais nada, que a nossa fé está tão pequena, a gente só pensa assim, Senhor, me leva. Mas é bem egoísta pensar assim, porque o resto das pessoas vai continuar aqui, né? O resto das pessoas que a gente ama ou que amam a gente vai ficar com todos os problemas que nós vamos deixar. Então seria melhor a gente talvez acreditar e se envolver com Deus que pudesse vir até nós e fazer alguma coisa. A gente se encontrar com um Deus mais poderoso do que nós é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Durante essa semana, talvez você pensou e meditou na pregação do domingo passado, em que a gente falou sobre Apocalipse capítulo 2 e como Jesus estava exortando a igreja de Éfeso para que ela voltasse ao primeiro amor. Se você não ouviu essa mensagem, ela está lá no Spotify, você pode ir lá ouvir. E o convite do Senhor ali era para que a igreja toda, inclusive o pastor de Éfeso, porque o pastor caiu junto com a igreja, é para que eles voltassem a ser quem eles eram quando Jesus era empolgante para eles, quando Jesus empolgava. Porque a gente muda quando a gente está apaixonado por Jesus. Quando a gente está empolgado com a fé, nós somos outro tipo de pessoa. Eu sou outro tipo de marido, eu sou outro tipo de pastor, de gente.
E a primeira orientação que Jesus dava era que precisava existir um exercício de memória. Lembra? Lembra quem você era, lembra o que você fez por mim, lembra a disposição, lembra o desprendimento material que você tinha, lembra da coragem, lembra do sacrifício que você fazia, lembra quem você era. Talvez alguns de vocês fizeram isso essa semana. Alguém? Alguém pensou? Alguém pensou no passado? Algumas pessoas? Você lembrou? Ótimo. Essa é a parte mais fácil da exortação. Porque logo depois dessa parte, o Senhor Jesus dizia assim: então agora você volta a fazer. Lembrou? Essa parte é emocionante, é uma parte que... Deixa eu pegar os meus diários lá de 2000, de 2005, de 2010, de 2000 e não sei quantos. Deixa eu lembrar, deixa eu voltar umas fotos, deixa eu visitar os registros que eu tenho. Né? E às vezes o Facebook ajuda, né? Tem coisa aí que ajuda a gente. Aí você vai, nossa, olha só isso. Nossa, eu estava desse jeito nessa época, eu fazia isso. Legal, mas essa é a parte mais fácil, porque depois disso vem a orientação. Volta à prática das primeiras obras. Primeiro tem a sensibilização. Eu vou lembrar do Deus que eu conheci, do Deus que mudou minha vida, mas daí tem que vir a obediência concreta, tem que vir uma mudança concreta. É aí que o bicho pega. Eu quero ir com você nessa manhã, nessa passagem da Escritura, que fala sobre Naamã, que não estava em busca do primeiro amor. Naamã é um general de guerra que não está em busca do primeiro amor, e com a nação violenta da Síria, no seu histórico de guerra, e sendo um general, ele não estava provavelmente em busca de amor nenhum. Não era um homem romântico, mas ele ia tropeçar no primeiro amor, e ele ia encontrar o primeiro amor no caminho, na leitura que a gente vai fazer. O que ele estava buscando era a árvore da vida. Naamã estava buscando a árvore da vida, cujas folhas são para curar os gentios. Ele estava precisando de cura. Ele precisava de uma cura do Deus poderoso que cura quem não é santo. Ele estava buscando o Deus todo-poderoso que cura quem não faz parte do povo eleito, do povo purificado. Ele estava procurando a árvore da vida que existe para curar os gentios. Só que a gente viu também que quando a gente volta no primeiro amor, a gente encontra a árvore da vida. Então eu quero ler com vocês 2 Reis 5, versículo 1. Na NAA está escrito: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso eu sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, ele achou que ia ter uma guerra. Mandou ouvir dizer ao rei. Parecia uma desculpinha do Trump, sabe isso aqui? Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Disse o profeta Eliseu. Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel.
Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Tipo, bem show assim, mágica. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Que o Senhor abençoe a pregação da palavra. Amém. Naamã era um herói, irmão. Ele era um herói de guerra. Ele era um homem importante da nação. E ele era bem estimado pelo rei. Ele era da guarda real. Era um homem de confiança. Era um homem realizador. Ele era cheio de conquistas. Mas o texto fala para nós que ele tinha uma ferida. Ele tinha lepra. Depois de muitas vitórias, de muitas realizações, de repente aparece uma ferida do lado de dentro. Na rua, na nação, no reino, do lado de fora de casa, todo mundo sabia das suas vitórias. É bem mais fácil. É bem mais fácil as pessoas nos conhecerem do lado de fora de casa e verem apenas algumas coisas que a gente acerta e algumas coisas nas quais a gente é bom. Só que no íntimo de Naamã, no ambiente interior do seu lar, ele era enfermo. Entre a família e os chegados, todo mundo sabia da fraqueza dele. Ele tinha vitórias, mas ele também tinha uma doença mortal. Ele era cheio de realizações, mas tinha uma coisa que estava matando ele por dentro e ele não conseguia vencer essa coisa. De alguma maneira eu sei que a gente funciona assim. Nós temos virtudes, nós temos qualidades, nós temos talentos e a gente se agarra aos nossos talentos, né? Talvez você recebeu de Deus aí uma mente privilegiada e você recebeu uma boa educação, você foi privilegiado, você estudou em bons lugares, você teve uma boa formação, talvez você fez uma faculdade difícil, você é o orgulho da sua família e talvez quem olha para você até se sente intimidado por você. Nossa, ele trabalha em tal órgão, é importante, é um advogado. Nossa, é um médico. Nossa, é isso, é aquilo. As pessoas conhecem as nossas vitórias, vê o carro que você está chegando, vê a roupa que você usa, vê a pessoa com quem você é casado e pensa: nossa, olha quem essa pessoa é.
Todo mundo no reino sabia quem Naamã era. Ele era um herói de guerra, ele era da nobreza, ele era um dos homens mais importantes, de confiança do rei. E a gente sabe disso pela maneira como o rei trata ele. O rei está pronto a fazer os favores, em mandar as cartas, em abrir caminho para que ele pudesse ser curado. O rei quer a cura dele. Ele é um homem de confiança do rei, mas o rei não pode curar ele, o rei não pode ajudar. Toda aquela posição e aquele status que ele tinha não podia curar aquela enfermidade íntima que ele tinha. Do lado de fora, ele era conhecido como alguém que alcançou vitórias e realizações por causa da armadura que ele usava. Mas do lado de dentro da armadura, a carne dele estava podre. Muita gente não sabia disso, mas ele precisou se afastar socialmente. Isso representa um pouco o estado da igreja de Éfeso, como a gente falou na semana passada, e talvez represente o nosso. Que embora a igreja de Éfeso possuísse uma coleção de troféus, de vitórias, de boas obras, de ter vencido os maus mestres, de ter provado aqueles que eram falsos, de não suportarem a má doutrina, tinham condecorações, prêmios. A vida social da igreja estava corrompida, a igreja tinha perdido o amor, os vínculos estavam deteriorados. As boas obras, a doutrina, mas sem o primeiro amor, tornaram a igreja de Éfeso aprisionada numa armadura. A perda das relações, que aos olhos de Deus são mais importantes, elas são evidenciadas quando Jesus exorta a igreja. Você perdeu o primeiro amor. E a gente falou aqui que o primeiro amor faz a gente se importar pelas pessoas que a gente não se importa quando a gente não tem o primeiro amor. As pessoas mais fracas do que nós, os nossos inimigos e aqueles que nos chatearam, nos machucaram. A gente só se importa em restabelecer os vínculos quando a gente tem o primeiro amor. Se a gente não tem o primeiro amor, a gente não quer lutar pela relação difícil. O casamento difícil, a relação com o irmão difícil, a relação com o pai difícil. A gente não quer lutar por isso. E a gente cria uma justificativa. Olha só tudo o que aconteceu. E a gente pode até recorrer a algum mau conselho de algum crente que está tentando fazer você parar de carregar a sua cruz. Algum crente que talvez querendo o seu bem, está tentando conduzir você para parar de ir pelo caminho do perdão. E apenas conduzir você, não, apenas se afaste. Apenas se afaste. Isso vai ser o suficiente. Existem momentos que a gente precisa se afastar, mas não para que a gente pare de carregar a cruz. Não para que o nosso amor diminua, não para que o custo de seguir a Jesus fique mais baixo. Só que daí o que acontece é que Naamã, tendo em algum momento encontrado ou sido o próprio líder de uma das tropas da Síria que estava fazendo guerra dentro de Israel, na fronteira com Israel, ele encontra uma menina que é trazida como escrava. E essa menina vai ser levada para dentro da casa dele. Uma escrava israelita é levada para a casa dele, é uma menina. E essa moça então anuncia o evangelho para ele. Ela fala uma boa notícia. E a gente sabe que essa passagem aqui está apontando o anúncio do evangelho porque ele vai encontrar salvação. E a boa notícia aqui do evangelho é que ele poderia encontrar um Deus poderoso, que era maior que a enfermidade, que estava desgraçando a vida dele. E a verdade é que muitas pessoas vão chegar ao encontro verdadeiro de Cristo através de um benefício e de uma bênção de Deus. Nós não podemos achar que a única maneira de alguém se encontrar com Deus, ou se encontrar com o verdadeiro evangelho, ou ser salvo, se aquela pessoa de maneira crua e direta for exposta primeiramente aos seus pecados e então se arrepender. Porque em inúmeras ocasiões o jeito de Deus encontrar o coração de alguém é exercendo misericórdia e fazendo uma coisa muito boa para aquela pessoa. Quantas vezes antes de Jesus declarar que a fé tinha salvado, ele livrou alguém de uma enfermidade, ou livrou alguém de um julgamento, ou de uma situação angustiante. E aqui vai ser a mesma coisa. Naamã vai ser salvo, mas primeiro ele vai encontrar um Deus poderoso. Primeiro ele vai ser convencido através dessa misericórdia curadora de doenças.
Porque na cruz Jesus teria levado a lepra de Naamã. E Naamã ouve essa notícia. E essa menina escrava fala para ele: olha, se o senhor tivesse lá em Israel, lá em Samaria, lá o senhor ia ser curado, porque lá tem um profeta, um homem de Deus, que Deus usa, e Deus está com aquele homem. Naamã está tão desesperado e humilhado que uma faísca de fé nasce no coração dele. E às vezes a gente precisa chegar, né, irmãos, num ponto de humilhação muito grande, para a gente se tornar ingênuo novamente, inocente e disposto a gestos tão simples de fé. A gente precisa ficar tão desesperado, né? Eu me lembro quando a gente ia no porão, né? A nossa igreja funcionava no porão há uns 13 anos atrás, e eu estava muito cansado e muito sobrecarregado, e eu não sabia para onde ir, e a minha compreensão de catolicidade ela era muito menor, e a minha abertura para valorizar e honrar os irmãos de outras igrejas, ele era muito menor, eu era muito mais sectário, muito mais soberbo, muito mais fechado, assim. Mas eu estava tão cansado que eu perguntei para alguém onde que tinha uma boa reunião de oração, em que eu pudesse receber uma oração. E então me indicaram uma Assembleia de Deus num bairro afastado, onde eu poderia ir lá. E eu fui. E tinha uma missionária que conduzia a congregação, e o português dela todo quebrado. Mas eu lembro de estar na reunião, e ela vir, me pegar pela mão, eu ficar de pé, e ela começar a falar os segredos do meu coração. E eu ser visitado pelo Senhor e pela consolação do Senhor, e aquele fardo cair dos ombros, e muitas palavras de encorajamento: vim sobre mim, vim sobre mim, vim sobre mim. E eu saí de lá levitando, e aquele peso tendo saído. E eu voltar lá diversas vezes. E a partir dali, eu me abri para as Assembleias de Deus. Eu lembro de uma vez que um rapaz da igreja quis passar um tempo comigo, eu falei: vamos correr. Eu vou sair para correr na Canaleta, a gente corre, e lá no final da corrida tem uma igrejinha da Assembleia de Deus, lá no Campo Comprido, aí a gente já vai na reunião de oração deles. E a gente foi. Irmãos, às vezes a gente não está vendo a solução de Deus para nós porque a gente não está humilhado o suficiente. Porque ela está diante dos nossos olhos. A solução para Naamã veio através de uma escrava de outra nação. Alguém sem credibilidade nem voz nenhuma. Quantas pessoas da nossa família dizem para nós alguma coisa que vai ser a resposta e a gente não dá ouvidos? Quantas coisas Deus pode já estar falando aqui nesse púlpito e você ouve domingo após domingo, mas você não dá crédito porque o seu coração ainda está fechado. Você não está quebrado bastante, você não está humilhado bastante, você não está desesperado bastante. Porque a humildade abre os nossos ouvidos. Naamã estava desesperado. Eu não sei se já tinha caído o nariz dele, já tinha caído os dedos da mão, já tinha caído os dedos do pé, a orelha já não existia mais, a lepra estava corroendo ele, que ele chegou no ponto em que ele se tornou humilde o bastante para ouvir uma escrava. Pergunto a você, quando você anda na rua, você acredita que uma resposta de Deus pode vir dos lábios de um morador de rua, todo sujo? Você acredita que uma resposta de oração, você acredita que a voz de Deus pode vir de você, para você através de uma pessoa tão pequena? De uma coisa que o seu filho tem falado, uma brincadeira, talvez uma história da Bíblia que ele está pedindo a mesma para você contar, é a mesma, e você só pensa assim, ele só pensa nessa história, e Deus está lá, mandando. Vê se você ouve, vê se você presta atenção. Talvez seu coração não está quebrantado o suficiente. Então Naamã, ele vai precisar fazer, depois que ele ouve, ele tem que fazer uma viagem para arriscar encontrar a cura. A viagem vai ser isso. Ele vai arriscar e ele vai ter que superar diversos obstáculos
sei se você percebeu aqui no texto, mas o primeiro obstáculo é que ele vai ter que passar por uma situação de desconforto político. Né? Ele chega e ele fala para o rei. Primeiro ele vai ter que falar com o rei. Você pode ser o queridinho do rei, mas ele é o rei, né? Então é o desespero. Rei, olha só, agora eu ouvi de uma outra coisa para tentar me curar. A escrava lá de casa diz que tem um profeta lá em Israel, em Samaria, que ele pode me curar. O rei fala, então vai. Imagina você pedir um favor para o seu chefe. Me dá uma carta aí, me dá um bônus, adianta o meu 13º, me dá uma férias adiantado, mais um favor que você vai fazer para mim, para eu tentar resolver uma situação. Então ele vai vencer esse obstáculo. Logo depois, essa carta vai gerar toda uma situação política, porque afinal de contas existe guerra constante entre Síria e Israel. Quando o rei de Israel recebe a carta, ele fala, isso aqui é pretexto. Esse negócio de receber o general, ele está querendo que eu diga não para que ele venha e crie uma guerra contra mim. Então agora ele vai ter que vencer um obstáculo político. Depois, quando ele chega lá, Eliseu não vai nem encontrar ele. Eliseu está dentro de casa e manda uma mensagem, olha só. Vai lá no rio tal, mergulha 7 vezes. Ele vai ter que vencer o obstáculo da vaidade. Depois que ele ouve tudo isso, ele fica indignado, porque ele tem uma fantasia de como vai acontecer. Ele tem expectativas humanas. Ele tem uma fé que vem de Deus. Porque quando ele ouve o evangelho da boca daquela escrava, uma fé de Deus é gerada no coração dele. Porque Deus escolhe as coisas loucas. Ele escolhe as coisas loucas que não são, para serem portadoras da verdade salvadora. Ele escolhe quem não é nada para proclamar. Por isso que a gente não evangeliza muito, quando a gente está se achando alguma coisa. Porque Deus não usa quem se acha alguma coisa. Mas quando a gente está humilhado diante do Senhor, Ele começa a usar a gente, porque Ele quer usar quem não é nada. Quem sabe que não é nada. Então uma fé genuína nasce no coração dele através daquela escrava. Só que essa fé genuína, ela está misturada com expectativas humanas. De como é que vai acontecer essa cura. Então quando ele chega lá e Eliseu não cura, ele vai ter que vencer outros obstáculos. Obstáculos da vaidade. Porque ele está pensando assim, pô, esse cara nem me encontrou, eu sou da nobreza, eu tenho carta do rei, olha o tanto de riqueza que eu vim trazer aqui, a posição dele. Ele vai ter que vencer esse obstáculo, parecendo, né, Jesus lidando com a mulher cirofenícia, como o Igor pregou aqui há 2, 3 semanas atrás. Ele vai ter que lidar depois com o obstáculo da lógica, que ele vai argumentar e ele vai dizer assim, por acaso, Farfar e o outro rio Abana, lá em Damasco, ele não é mais limpo do que o rio Jordão? Por que é que eu vou mergulhar nesse rio Jordão aqui? Qual é a lógica de eu fazer isso? Ele vai ter que vencer o obstáculo da lógica. Só que a fé de Deus, ela faz a gente vencer esses obstáculos. A fé que Deus gera no nosso coração, para a gente viver essa jornada de encontro da árvore da vida, de encontro do primeiro amor, ela tem que fazer a gente vencendo esses obstáculos, porque eles vão existir no caminho. E obstáculo é um tipo de resistência que a gente encontra. Então você está sendo movido espiritualmente por Deus, você está sendo atraído para Deus, você está sendo atraído para se encontrar com vida, com Deus mais poderoso que você, com Deus que pode mexer na sua história, mexer na sua família, para mexer com uma questão de vida ou morte. Você está indo nesse caminho, só que obstáculos vão estar diante de você. Ou você vai ficar paralisado diante dos obstáculos, ou você vai continuar andando. Obstáculos políticos, ele continuou. Obstáculos de vaidade, do jeito como ele foi tratado. Ao invés de se ofender e ficar ofendido, graças a Deus ele tinha uns bons oficiais lá que ajudaram ele a ter bom senso, para não ficar na vaidade dele. E ele venceu. Depois o obstáculo da lógica. Por que eu vou nesse rio sujo, se lá de onde vem tem rio limpo? Verso 12 fala que ele teve que vencer um obstáculo emocional, porque ele saiu da frente da casa de Eliseu, muito irritado. Não vou nem ser crente mais, não quero mais saber de Deus também. Naamã crê que ele pode encontrar a vida que ele precisa. Ele não sabe ainda que ele está certo, de que ele de fato vai encontrar a cura. Mas ele também não sabe
que o jeito que a cura vai acontecer, o jeito que Deus preparou, não é como ele imaginou. O processo dele de encontrar a árvore da vida não é o jeito que ele imaginou. Se a gente for ler essa passagem à luz da exortação do primeiro amor, a gente está falando de um retorno ao estilo de vida com Deus. Um retorno a práticas santas. E é um retorno que não acontece de uma vez só. Ninguém volta ao primeiro amor assim, de uma vez. Foi hoje, pronto. Foi em uma semana. Não, por quê? Porque você vai ter que ter o resgate de práticas que ficaram para trás. E práticas são exercícios. Você vai ter que fazer, daí amanhã você vai ter que fazer de novo, depois você vai ter que fazer de novo, você vai ter que fazer de novo. Até que você volte a incorporar isso na sua vida. A volta ao primeiro amor é um movimento repetitivo e demorado. Você vai ter que estabelecer de novo o padrão de Jesus para você. E você vai ter que ir nessa direção. Você vai ter que recuperar o gingado que você perdeu. Você não sabe mais dançar. Você não sabe mais dançar. Você vai ter que reaprender a dançar no ritmo desse amor. Você não sabe mais cantar. Você vai ter que voltar a cantar. E você tem que permanecer fazendo isso. Você vai ter que continuar. Não vai ser uma coisa que você vai fazer e acabou. Não é, lembrei como é que eu era, pronto, fiz um jejum essa semana. Não vai adiantar. Você vai ter que continuar. Você vai ter que repetir. Você vai ter que ir de novo. Naamã, ele viaja para o profeta com uma expectativa mágica. Mas, ao encontrar o profeta, ele não vai precisar só de fé. Ele vai precisar de obediência. Pela fé, ele vai fazer um movimento para ir até o profeta, que pode curar. Só que quando ele chegar no profeta, não vai bastar ele ter ido no profeta certo. Não vai bastar ele ter ido na igreja certa. Não vai bastar ele ter ouvido a pregação certa. Agora ele vai ter que obedecer o que o profeta mandou. Ele vai ter que obedecer o que Deus falou na pregação. Ele vai ter que obedecer a voz do Espírito Santo que falou com ele. Porque senão ele não vai achar a cura. E quanta gente para no meio do caminho? Eu fui no dia certo, no culto certo, a mensagem certa. Foi. Mas não teve o efeito que tinha que ter. Porque parou no meio do caminho. Às vezes a cura de Deus é instantânea. Às vezes a cura de Deus é instantânea. Mas olhando para o próprio Eliseu, olhando para Elias, olhando para o relato dos milagres desses homens, desses profetas. Quando a gente vê da perspectiva aqui, de quem escreveu as Escrituras, depois de 3 anos e meio de seca em Israel, foi através da palavra de Elias que voltou a chover. Mas você lembra como é que aconteceu para voltar a chover? O texto fala que Elias dobrou o joelho e ele teve 7 momentos de oração, até que aparecesse uma nuvem pequena para depois chover. Milagres não são mágicos, mas muitas vezes eles são processos de obediência, porque é sobrenatural, não tem como você fazer, só Deus pode fazer, só que você vai ter que participar com ele para acontecer. Ou quando então Eliseu vai ressuscitar a filha, o filho da sunamita que ajudou ele, tinha construído a casinha do profeta. O menino está morto. Eliseu fala, bota o menino em cima da cama, bota o menino na cama. Aí manda primeiro o servo, Geazi. Geazi põe o cajado em cima do rosto, da boca do menino, para ver se o menino ressuscita. Não ressuscita, primeira tentativa falha. Depois vai chegar lá Eliseu, ele vai orar, não vai acontecer nada. Aí o texto fala que Eliseu vai deitar em cima do corpo do menino morto. Vai falar, Senhor, aquece esse corpo aqui. Ele vai levantar, não vai acontecer. Ele anda pelo quarto, ele deita em cima do menino de novo. E ele vai fazer isso várias vezes, até que o menino ressuscite. A gente tem uma visão equivocada de como o nosso Deus Todo-Poderoso responde e faz coisas poderosas na vida do seu povo. Isso não acontece sem sacrifício, não acontece sem insistência, sem persistência, sem repetição, sem uma obediência. É um milagre, só Deus pode fazer. Só que ele convoca você para participar com ele. E Naamã vai precisar dessa obediência humilhante. Mergulha 7 vezes. Eu não sei como é que é, se é tipo só chegar aí.
Tá contando aí? Já deu? Você é tipo mergulha e toma banho e sai, mergulha de novo, entra na água, sai da água, né? Dá uma bombinha, daí sai, daí dá outra bombinha, daí sai, daí dá outra, vai. Não sei, não sei. Não sei se tem mais algum detalhe que Eliseu falou que não apareceu aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quantas vezes um simples gesto nosso, que Deus pede para nós, é negligenciado porque a gente considera superstição. A gente racionaliza o milagre de Deus, a ação de Deus, a gente pensa assim, se Deus quiser, Ele vai fazer. Claro que se Deus quiser, Ele vai fazer. Ele quer fazer, mas talvez não vai acontecer. Talvez não vai acontecer. Pode passar o slide para nós, Davi? Tem algumas reflexões aqui. As primeiras obras só podem ser retomadas mediante a recuperação de uma fé inocente. Esse encontro com Deus poderoso só vai acontecer mediante a recuperação de uma fé inocente. Te pergunto, eu lembro no ano que eu me converti, de eu indo tomar banho, e eu olhando para o chuveiro, e tentando ser meio Jedi, assim, tipo, será que sou eu que faço? É que eu não tenho fé? Tipo, Moisés pôs o cajado, Pedro andou na água, esse negócio de água, olhando para a água assim, olhando para o chuveiro que vai sair água aqui agora. Não, acho que não aconteceu. Fé inocente. Fé inocente. Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer. Está na Bíblia. É o que está na Bíblia, é o que pode acontecer hoje comigo, pode acontecer na minha vida. A gente sabe que Naamã foi curado. Mas quem compartilhou fé com ele foi uma menina. Uma menina. Se a gente quiser andar com Deus como o Senhor está nos chamando, a gente precisa recuperar uma fé inocente. É inocente. E é tão interessante que o texto fala que a pele de Naamã, quando ele sai do rio, ficou como a pele de uma criança. Parece que houve uma inocência restaurada, existe algo implícito ali. Um herói de guerra, um veterano cheio de condecorações, ele virou um menino. Uma pele de menino. Nem todos os cremes poderiam dar aquela pele. Mas a fé inocente recuperou para ele aquilo. Ele ficou inocente. Pode passar o próximo. As primeiras obras só podem ser retomadas mediante a insistência face a frustrações. Eu lembro as primeiras vezes que eu fiz jejuns prolongados, assim, 21 dias sem comer, 2 semanas, 1 semana sem comer, 3 dias. E eu pensava assim, vai acontecer alguma coisa. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ou eu vou para o hospital ou Jesus vai aparecer. E daí acabava e não tinha acontecido nada. Esse foi o primeiro. Daí eu falei assim, não, o segundo jejum, que eu vou ficar sem comer, 21 dias. Agora vai acontecer alguma coisa, porque já é o segundo. Vai acontecer alguma coisa, eu vou ver um anjo, alguma coisa. E não aconteceu nada. E eu lembro o Senhor começando a trabalhar no meu coração. Sim, quase que perguntando, você está disposto a fazer só porque eu estou mandando? Só porque eu estou pedindo? A ter fé? Que eu me agradar, basta aí. Deixa os frutos comigo. Frutificação é comigo. Só permanece na minha palavra, no que eu mandar você fazer. A gente precisa aprender a insistir com Deus, mesmo diante de frustrações. Insistir, não, eu vou voltar a ter uma vida de oração. Não consegui essa semana. Não, mas eu vou voltar de novo. Eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou recuperar o meu casamento. Eu vou recuperar o primeiro amor. Essa semana,
acho que foi nessa semana ou semana passada. Estava passando um tempo de jejum, segundo a orientação que Deus me deu. E eu estava orando em casa. E daí começaram a vir alguns pensamentos na minha cabeça assim: vai e compra flor para sua esposa. Faz tempo que você não faz isso. Escreve uma cartinha para ela, compra uma coisa que ela gosta de comer. E eu pensei, eu estou num momento muito espiritual. Deixa eu focar. Preciso interceder pela igreja. E daí eu lá, continuei orando as coisas que Deus estava falando comigo na palavra e tal, e não sei o quê. E daí passou um tempo, e daqui a pouco de novo, compra flores para sua esposa. Escreve uma cartinha para ela, vai, compra tal comida, vai buscar ela no trabalho. Sobe lá na frente de todo mundo do trabalho dela e leva as flores para ela. Irmãos, eu falei para minha esposa, no primeiro ou segundo ano que a gente casou, eu acho que ela assustou na época, assim, eu falei, eu oro todo dia para eu gostar de você. E eu oro para você gostar de mim. Porque eu sei que o meu coração natural, ele é endurecido. Eu sou desleixado, eu não me importo. E eu sei que existe um agir do Espírito Santo que amolece os corações para o amor. Então eu ponho a mão na minha cama e eu falo, Senhor, faz tremer essa cama aqui de noite, Senhor. Faz pegar fogo, Senhor. Põe a mão no travesseiro dela e falo, Senhor, faz ela gostar de mim. Eu sou tão ruim, Jesus, mas faz ela ver o que o Senhor vê em mim. Faz eu amá-la. E nesse dia eu vi o Senhor falando, ele falou assim, volta a fazer as primeiras obras, inclusive no seu casamento. Comecei a lembrar de músicas que eu tinha composto para ela, peguei o violão, vi se sair alguma coisa, não saiu, tá bom, outro dia eu tento de novo. Insiste. Se não está dando certo, insiste. Naamã insistiu. Ele imaginou que ia ser mágico. Eu vou chegar lá, ele vai estender a mão e vai falar assim, fica curado. Aí o profeta falou assim, vai tomar banho. Aqui. 7 vezes. Insiste. Insiste. Jeremias 29 fala assim, o Senhor diz, você vai me buscar e vai me achar. Quando você me buscar de todo o coração. Quando você me buscar de todo o coração. Só que para Deus purificar o nosso coração dividido, para a nossa busca ser de coração inteiro, Ele tem que ir nos frustrando de expectativas equivocadas que a gente tem no caminho. Então tem coisa que a gente não encontra de primeiro, porque a gente busca errado. Mas é Deus que está limpando o nosso coração, não é para separar, continua insistindo. Continua pedindo, continua falando, Deus me responde por que isso aqui não acontece. Deus me responde por quê. Deus fala comigo. Deus me mostra, Deus abre essa porta, Deus faz, Deus muda meu coração, Deus me recupera, Deus me cura. Insiste. Em último lugar, Davi, as primeiras obras só podem ser retomadas mediante a coragem de perder a reputação. Isso acontece 2 vezes nessa passagem. Primeiro acontece quando ele não é tratado com a nobreza pelo profeta Eliseu. Não tem pompa, não tem tapete vermelho. Eliseu nem aparece para falar com ele. Eliseu manda alguém falar com ele. Provavelmente Geazi, que era o servo do profeta, que era ganancioso. Que depois vai pegar o dinheiro que não era para pegar e vai ficar com a lepra dele. Então ele precisa vencer aqui esse desapego da vaidade dele. Mas em último lugar, o texto vai falar que quando ele sai curado do rio, ele fica tão impressionado que ele sabe que só tem um Deus verdadeiro em Israel. E daí ele vai pedir para Eliseu assim, Eliseu, se você não vai aceitar os meus presentes, eu peço uma coisa, que Deus me perdoe. Quando
Primeiro, deixa eu levar 2 mulas de terra daqui da terra de Israel, porque eu vou fazer um altar. Provavelmente ele está dizendo que ele vai fazer um altar para Deus, lá na Síria. E ele fala, eu não vou oferecer mais sacrifício para o Deus Rimon, para o Deus da Síria. Eu só vou oferecer sacrifício e só vou adorar ao Deus de Israel. Então deixa eu levar a terra daqui, que eu vou construir um altar lá. Porque lembra que no Antigo Testamento, Deus está em Israel, ele é o Deus daquela terra, daquela nação, daquele povo. Então ele está ali de uma maneira talvez simbólica, falando, deixa eu levar essa terra, porque eu vou orar para o Deus dessa terra. Ele vai ser um esquisito na Síria. Ele vai ser o único cara que presta culto para o Deus de Israel. E aí ele fala assim, e que Deus me perdoe, porque eu sou da guarda real. E eu tenho que acompanhar o rei na adoração dele no templo de Rimon. E quando a gente entrar no templo, o rei vai se dobrar para prestar culto ao Deus Rimon. E ele vai encostar no meu braço. E esse é um sinal de que eu vou ter que me dobrar junto com o rei. Que Deus me perdoe, porque eu não adoro mais esse rei, mas eu vou ter que fazer isso por causa da minha profissão. E daí Eliseu fala, vá em paz. Coragem de perder reputação. Ele vai ser um esquisito na Síria. Ele vai ser o único cara que não adora o Deus dos sírios. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que Deus está pedindo de você? É bem pessoal. É bem pessoal. A gente falou de primeiro amor semana passada. Eu sei o que Deus pediu para eu fazer. Para que eu volte ao primeiro amor e às primeiras obras. Ele foi bem objetivo. Ele me passou uma lista de coisas. Eu não quero que você faça mais isso. Agora eu quero que você faça isso, faça isso, faça isso. De alguma maneira eu pensei assim, não é nova essa lista. O Senhor já pediu para mim isso outras vezes, mas eu não fiz. Eu fiquei com preguiça. Eu achei que ia ser muito trabalhoso. Eu achei muito cansativo. Me consagrar assim, entregar essas coisas que o Senhor está pedindo. Aí dessa vez eu falei para minha esposa, eu falei, amor, Deus está pedindo isso para mim. Me ajuda. Me ajuda a não desistir, não desanimar. É bem específico, irmãos. O que Deus está pedindo para você, o que Deus quer de você, para Ele poder retomar uma obra na sua vida, no seu coração. Pode parecer inútil para você, pode parecer infantil. Eu quero te encorajar nessa manhã. Obedeça-o. Obedeça o que Deus está pedindo. Nosso Davi, o último. O que Deus está pedindo para você, faz. Faz. Porque esse é o caminho para você ter um encontro com Ele. Um Deus poderoso que pode mudar você, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua família. Mas você vai ter que recuperar uma fé inocente. Você vai precisar de insistência quando você não vê resultado, porque o fruto fica com Ele. E você vai precisar se dispor a perder sua reputação, porque tem momentos que Deus chama você para fazer coisas que parecem tolas aos olhos das pessoas, ou parecem exageradas aos olhos das pessoas, parecem ignorantes. E é isso que vai acontecer com Naamã. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo que toques espetaculares de Deus acompanham chamados à obediência. Às vezes Deus toca a gente de maneira sobrenatural, com a finalidade de nos dar coragem, de dar força para a gente obedecer, para a nossa vida não ser uma vida ensimesmada, monótona, sem sentido, sem graça, sem impacto espiritual, sem valor para a eternidade. Eu creio que o Senhor quer tocar algumas pessoas nessa manhã de um jeito poderoso. Só que você precisa se desarmar. Você precisa se desarmar diante de Deus. Você precisa se dispor diante de Deus. Eu quero ler aqui rapidamente 2 ou 3 relatos de toques de Deus. Em 17 de junho de 1739, John Wesley pregava numa área rural.
e convidava ansiosamente os pecadores para que entrassem no Santo dos Santos por meio do novo vivo caminho. Muitos dos que ouviram começaram a clamar a Deus com fortes gritos e lágrimas. Alguns caíram, não lhes restaram nenhuma força. Outros tremiam e se balançavam terrivelmente. Ainda outros eram despedaçados com uma espécie de movimento convulsivo. Isso com tanta violência que, com frequência, 4 ou 5 pessoas não eram capazes de se segurar. No dia 7 de julho, 20 dias depois, Wesley registrava em seu diário que Whitefield, seu amigo calvinista, se opunha a essas manifestações e as rejeitava como não sendo obra do Espírito Santo. Mas Whitefield havia mudado de opinião e ele diz: eu tive a oportunidade de falar com Whitefield sobre aqueles sinais que por tantas vezes tinham acompanhado a obra interior de Deus. Descobri que suas objeções eram baseadas em grosseiros mal-entendidos, mas no dia seguinte ele teve a oportunidade de informar-se melhor, pois o próprio Whitefield começava a chamar os pecadores à frente, quando 4 pessoas caíram perto dele, quase ao mesmo tempo. Uma delas jazia sem qualquer sentido. A segunda tremia excessivamente. A terceira sentia fortes convulsões por todo o corpo, mas não fazia ruídos a não ser profundos gemidos. A quarta igualmente convulsionava-se, clamando a Deus com fortes choros e lágrimas. Jonathan Edwards, grande teólogo calvinista, descreve o que ocorreu na igreja dele. Ele fala assim: o contágio propagou-se rapidamente por todo o salão de culto. Muitos jovens e crianças pareciam vencidos pelo senso da grandeza e da glória das coisas divinas. Portavam-se com admiração, amor, alegria, louvor e compaixão para com os que se consideravam perdidos. Outros achavam-se vencidos pela agonia em razão do seu estado pecaminoso. Enfim, no salão não havia senão choros, desmaios e coisas parecidas. Eu creio que o Senhor está pedindo para algumas pessoas aqui, junto com esse convite à volta das primeiras obras, eu creio que o Senhor está falando: se abra novamente para a operação do Espírito Santo na sua vida. Como no começo da sua fé, perca seu orgulho intelectual, abandone o apego à sua imagem, deixe de querer ser sensato e respeitável. Deixa eu tomar conta de você. Deixa eu fazer o que eu quiser com você, para que a sua vida tenha sentido.